Agora, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, as notícias da capital do país. Brasília chamando. Bom dia, ouvintes da Cultura FM de Castelo, 101,7, a mais ouvida de todo o sul do estado. Sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Deputado capixaba quer garantir direito de aposentadoria aos desempregados que estão há mais de 5 anos sem pagar INSS. Vamos entrevistar o deputado Felipe Rigoni. O tema é de seu interesse, o novo sistema de aposentadorias. O presidente Jair Bolsonaro, que está vigiando as provas do Enem para não cair em questões com viés ideológico que influenciem os estudantes para a esquerda, agora está monitorando pessoalmente as propagandas das estatais como o Banco do Brasil. Ele proibiu um comercial voltado a atrair clientela jovem para o banco por participarem atores que representam a diversidade racial e sexual. A aparição no anúncio de jovens de cabelos coloridos, negros, tatuados e uma homossexual irritou o presidente, que mandou tirar do ar e demitir o diretor de marketing do banco oficial. A massa quer o quê? Respeito à família, e nós não queremos que dinheiro público seja usado dessa maneira. Você não gostou da propaganda? Não é a minha linha. Vocês sabem que não é a minha linha. Vocês sabem que não é a minha linha. Olha, por exemplo, meus ministros, eu tinha uma linha, armamento. Eu não sou armamentista, então o ministro meu ou é armamentista ou fica em silêncio. Quem é que indica quem nomeia o presidente do Banco do Brasil? Sou eu? É a regra do jogo. A linha mudou. Não precisa falar mais nada, então. E sobre o Enem 2019, que abre inscrições em junho, o nosso presidente já avisou que não será como antes. Nós vamos tomar conhecimento da prova antes. Não vai ter isso daí. Vão ter perguntas sobre geografia, dissertações sobre história, questões realmente voltadas ao que interessa. E não essas questões menores. Ainda fica estimulando a briga entre pessoas que pensam diferente, que têm opções diferentes, e não fique com essas questões menores que a gente vê por aí, ideologia de gênero. Que importância tem isso? Ponto final, acabou. Não tem mais que discutir esse assunto. Bolsonaro aproveitou para rebater a declaração do ex-presidente Lula de que o Brasil é governado por um bando de malucos. Olha, eu acho que o Lula, primeiro deveria falar. Bem, pelo menos não é um bando de cachaceiro, né? Falou besteira, né? Maluco. O que era o time dele? Grande parte está preso, está sendo processado. Tinha um plano de poder, onde nos finalmente roubaria a nossa liberdade, tá ok? Eu acho que é um equívoco, um erro da justiça ter dado o direito a dar uma entrevista. O presidiário tem que cumprir a sua pena e não dar alteração. A seguir, entrevista com o deputado Felipe Rigoni. Nesta semana, com feriado no meio, não haverá votações aqui no Congresso Nacional. Prevê-se que a maioria dos parlamentares permanecerá em seus estados. Nestas sessões não deliberativas, os poucos que vierem terão tempo para discursar à vontade, com transmissão da Rádio e TV Câmara. Então, vamos aproveitar a semana light para entrevistar nossos representantes aqui em Brasília sobre os temas que dominam a pauta do Congresso. Hoje vamos conversar com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Felipe foi o segundo mais votado aí no Espírito Santo, 84 mil votos. É o primeiro parlamentar cego a chegar ao Congresso Nacional. Ele lutou desde criança contra uma infecção ocular e perdeu a visão totalmente aos 17 anos. Felipe tem 27 anos e é engenheiro mecânico. Seu reduto principal é Linhares. Aí em Castelo, ele foi o terceiro mais votado, 1.236 votos.
Também em Cachoeiro foi bem votado, 2.378 votos. O deputado Felipe Rigoni apresentou emenda ao projeto de reforma da Previdência para garantir a aposentadoria de quem está desempregado e, portanto, sem contribuir para o INSS há pelo menos 5 anos. Esses contribuintes desempregados há mais de 5 anos terão garantido o direito de se aposentar, se homens aos 60 anos e se mulheres aos 57. Portanto, 5 anos antes da idade mínima estipulada na nova Previdência. Mas é o próprio autor que vai justificar essa proposta. Bom dia, deputado Felipe Rigoni. Bom dia, Gambarini. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura FM de Castelo. A emenda que nós estamos propondo à reforma da Previdência, ela é para, de fato, proteger as pessoas que estão com desemprego continuado, né? Pessoas que estão desempregadas há muito tempo. Porque, visto a realidade do Brasil hoje, um pouco mais de 13 milhões de desempregados, nós precisamos prever uma situação quando a pessoa está, de fato, há muito tempo desempregada, não consegue emprego, mas ela precisa se aposentar. Então, o que a gente fez na emenda? A gente prevê o seguinte: porque aquelas pessoas que estão há muito tempo desempregadas, há mais de 5 anos desempregadas, a gente dá uma possibilidade dela se aposentar 5 anos antes do que a idade mínima. Então, no caso atual da reforma, o homem vai poder se aposentar com 65, a mulher com 62. Então, aqueles que tiverem desemprego por mais de 5 anos vão poder se aposentar 5 anos antes disso. Ou seja, o homem com 60 anos e a mulher aos 57 anos de idade. A gente sabe que não é a maioria dos casos, mas a gente precisa prever que em casos tão extremos como esse, né, um desemprego muito agudo, a gente precisa dar uma proteção social para essas pessoas ainda assim conseguirem se aposentar. É uma ideia para a gente fazer da reforma ainda mais justa. A reforma é uma medida muito necessária para o Brasil, mas nós precisamos de fato proteger casos que são ou extremos ou precisam de fato proteger as pessoas. E qual é a sua avaliação geral da reforma pretendida pelo governo, deputado Felipe Rigoni? Olha, Gambarini, essa reforma ela é de fato necessária. Nós precisamos de uma reforma na Previdência no Brasil, porque se não fizermos, a gente não vai conseguir fazer nenhum investimento social, nenhum investimento público importante mais, porque a dívida pública vai explodir e nós não vamos dar conta mais de pagar nossas obrigações. Então precisamos de uma reforma. Mas, deputado Rigoni, o senhor não identifica injustiças, exageros nessa nova Previdência? Olha, Gambarini, eu vou citar aqui alguns principais. O primeiro deles, e mais importante, é que ela aumentou o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 20 anos. O problema disso é que a média das pessoas mais pobres é que elas se aposentam tendo contribuído 18 anos e meio, mais ou menos. Então, se você levar para 20 anos o tempo mínimo, você acaba arrastando muitas pessoas para o benefício de prestação continuada, para o BPC. Isso não é necessário. Então, a gente já fez uma emenda também em relação a isso. O segundo grande ponto é a questão da aposentadoria rural, que veio com exageros importantes. Não é necessário o que está sendo feito com a aposentadoria rural. O grande problema da aposentadoria rural hoje são fraudes. Pessoas que nunca trabalharam no setor rural, nunca pegaram numa enxada e estão aposentadas como trabalhadores rurais. Basicamente, fraude e corrupção que acontece aos montes no nosso país. E esse problema já está sendo corrigido pela medida provisória 871. Então não precisamos de outra medida na reforma da Previdência. Deputado Felipe Rigoni, e com relação aos idosos carentes que podem ter o benefício reduzido para R$ 400? De fato, precisamos de alguns ajustes no BPC, só que o que veio, apesar de em termos econômicos fazerem sentido, nós não precisamos fazer as pessoas receber apenas R$ 400, então isso também já está acordado entre os líderes partidários que vai sair da reforma. Melhor assim, deputado. E esse novo regime de capitalização que, segundo os críticos, vai gerar no futuro, isto é, para quem vai entrar no mercado de trabalho, vai gerar aposentadorias irrisórias, bem abaixo do salário mínimo. Qual a sua avaliação? A capitalização é uma ferramenta importante que pode ser muito boa para o país, mas do jeito que ela veio, sem contribuição patronal
e sem alguns princípios necessários para você fazer uma transição importante, não há como a gente fazer isso bem feito e causar justiça social. Então eu também já fiz uma emenda sobre essa questão da capitalização. Mas tem pontos específicos que vão precisar ser mudados, mas os principais para mim são esses 4, e com essas mudanças nós aprovaremos uma reforma muito justa e que vai conseguir levar um país para uma situação financeira e econômica bem melhor. Ok, muito obrigado pela entrevista, deputado Felipe Rigoni, do PSB aí do Espírito Santo. Gambarini, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante, agradeço a atenção dos ouvintes e fico à disposição para qualquer outras dúvidas sobre esse tema ou sobre outro tema que vier à tona aí no futuro. Obrigado. Por hoje é só. Brasília chamando. De segunda a sexta, neste horário. Até amanhã.